Axé pra quem é de axé, laroiê pra quem é de laroiê, acendam suas velas, batam seu paó, porque tá na hora da gente entrar no terreiro da Anitta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pitch Doc, onde a gente mergulha em projetos musicais. Você que tá chegando agora, segue nas redes sociais, @DocPopcast. Pra você ficar por dentro das coisas bonitas e legais que acontecem nesse podcast. Tem episódio sempre às quartas-feiras, aí a gente trazendo temas interessantes. Recentemente aí fizemos um episódio sobre o Pedro Sampaio e a gente descobriu, sabe o que, gente? Que ele escutou. A gente tá ficando chique, o negócio tá ficando bonito aqui no Pop Doc, dá licença. Olha, aí na descrição do episódio também tem o link para você poder apoiar o nosso projeto, ajudar o trabalho que a gente faz aqui e, obviamente, ganhar mais um episódio extra na sua semana. Toda sexta-feira a gente comentando todas as notícias do que aconteceu, sem filtro, só falando, hablando, deixando nossos advogados preocupadíssimos com o que pode acontecer e com as nossas vidas. Mas, enfim, acho que já dei os recados importantes, acho que dei todos. E bora começar a falar se a gente ficou ou não equilibrado com esse novo projeto de Anitta. Pois é, né? Agora que a gente tá sabendo que o povo tá ouvindo a gente, né? Eu quero ver se o Santana vai continuar bancando as notas que ele dá aqui no Pitch Doc. E o Pitch Doc é esse episódio de segunda-feira que a gente avalia os álbuns. Bom dia, audiência. Primeiro lugar, a pessoa já vem com o hiperfoco dela, né? Vamos primeiro inspirar, expirar. Olha, que esse podcast ele hoje tá muito equilibrado. tá equilibrado, entendeu? Esse episódio aqui é dedicado a você, ouvinte, que desde sexta-feira tá com hiperfoco em saber qual é o seu orixá. Que nunca pisou no terreiro na sua vida, mas tá afim de jogar búzios, entendeu? Que decidiu que queria ser a Kédia e descobriu jogando no Google que a Kédia é um cargo apenas de mulher, que você não pode porque você é gay, você é um homem gay. Esse episódio é pra você, entendeu? Em primeiro lugar. E aí, Xande Levi, você tá bem? Dormiu bem hoje? Eu tô ótimo, inclusive fiquei ansioso para os terreiros da Anitta de 2027. Tudo! Esse que vai substituir os ensaios da Anitta, agora vai ser assim, gente. Comprando ingressos e entradas pro terreiro da Anitta 2027. Vamos lá, começar a falar do álbum, né? Porque é um álbum, o Equilibrium aí é o 8º até então álbum de estúdio da Anitta, mas a gente perde as contas, né? Porque eu já nem sei mais o que é álbum, o que não é álbum, o que é álbum lançado ao vivo, o que é deluxe. A Anitta, ela é um pouco nebulosa nesse assunto. Mas esse álbum aí, ele chegou surpreendendo todo mundo, né? A Anitta que ela tá nessa fase que ela meio que, depois que ela conquistou uma grande visibilidade internacional, ela volta pro Brasil, e aí ela volta a olhar as raízes e as origens brasileiras e as origens dela. Mais uma vez, ela começou divulgando o álbum com a patacada de que Larissa, Anitta, várias versões. Depois ela meio que mudou e a gente, graças a Deus, esse álbum aparentemente não são as versões. Não teremos versões, é uma versão só. Isso. Né? Não deixa de ser uma versão da Anitta também. Porque é a versão equilibrada. Equilibrada, né? É a versão exatamente. que ela vem mostrando há alguns anos aí, que ela decidiu que ela ia mostrar esse lado dela mais espiritualizada, mais madura. E aí é essa versão que nós estamos tendo acesso nesse disco. Exato. Sim, e assim como acho que a Beyoncé foi esperada ali no Count e no Daddy Lessons, eu acredito que a Anitta tenha sido inspirada ali no Aceita, que foi a música ali do Funk Generation, que eu acho que quando ela lançou essa música e depois o clipe e começou a perder seguidores pela primeira vez falar abertamente num clipe, né, usando a estética da religião dela, e aí foi, entre aspas, né, cancelada por isso, as pessoas começaram a criticar muito ela. Eu acho que isso, de certa forma, inspirou ela a procurar um propósito no que seria o próximo álbum dela, né? Eu acho que o Equilíbrio, ele é um álbum de propósito. Ele não é um álbum pensado em hits, pensado em como eu vou alcançar o primeiro lugar. Eu acho que é um álbum que ela foi juntando umas músicas que ela se sentia à vontade de cantar, sem muita preocupação. E claro, estamos falando de Anitta, que é uma cantora que sempre é pretensiosa, que ela sempre é ambiciosa, ela sempre espera números altos, então a gente não vai tirar isso. Não é aquela coisa de, lancei e vou ver qual é. Claro que não, existem músicas que a gente vê no projeto que são pensadas para fazer números, e isso não vai deixar de ser feito, até porque ela é uma cantora pop. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é o primeiro álbum da Anitta que ela se desprende, de certa forma,
de fazer o que a gente espera da Anitta. E aí ela coloca ali a cara a tapa pra ver se a gente vai aceitar ou não esse negócio, né? Porque é uma coisa muito fora da curva. Vocês aceitaram? Eu acho que é muito fora da curva. Eu discordo de ser. Eu acho que é muito fora da curva, talvez pra grande parte da audiência dela, de fato, mas eu não acho que ele é tão fora da curva assim do que a gente já ouve de música brasileira. Inclusive, ele tem algumas referências muito óbvias que eu acho que ela trouxe no disco. Por exemplo, eu acho que Lued de Luna, o som de Lued de Luna é uma referência muito óbvia pra esse projeto, tanto que ela tá no disco. Exato. Eu acho que nem tanto a sonoridade, mas eu acho que o que a Marina Sena trouxe em lançamentos recentes é também uma referência e ela tá no disco. Entendeu? Eu acho que a Lineker também é uma referência, tá no disco. Então, eu não sei se talvez pra quem não consome muito música brasileira, aí fica a minha crítica à audiência, né? Seja realmente um projeto bem fora da curva. Mas eu acho que pra quem já tá escuta essa galera, é um lugar ali que não é tão diferente assim, não. Mas calma aí, eu tô falando fora da curva da Anitta, não tô falando fora da curva da música brasileira. Sim, pra carreira dela, com toda certeza, ela toca num lugar diferente. Sobre isso que o Santana tá falando, inclusive, já vou avisar aqui pros Anitras não ficarem nervosos, porque isso aqui não é uma conotação de valor, não tem juízo de valor se é bom ou ruim, mas ela só fez. Eu tenho a sensação de que ela fez aquela escolinha da Madonna, nossa queridíssima rainha do pop, de que ela soube olhar pro mercado nacional, já que ela tava fazendo esse movimento de olhar de volta pra cá, pro Brasil. Ela fez o Funk Generation, que enfim, é um álbum, né? Não era, ele ainda existe. É um projeto que mira muito no mercado internacional. Então, quando ela volta e olha pro Brasil, ela olha pra musicalmente o que está acontecendo. A abertura do projeto como um todo, todos os feats iniciais ali, Marina Sena, Lineker, Meli, Os Garotinho, Lued, todos esses cantores, pelo menos nos últimos 2 anos, estavam lançando coisas e fazendo muito barulho dentro da MPB brasileira. Então eu sinto que ela fez essa escolinha da Madonna, que eu quero dizer aqui, galera, aquele lugar de quando a Madonna tava vendo o reggaeton acontecendo, ela resolveu chamar o Maluma pra fazer uma música com ela, que tivesse reverberando e soando dentro desse lugar. Então eu sinto que a Anitta soube fazer essa escolinha de olhar para o mercado, falar assim, o que está acontecendo musicalmente, de maneira tanto estética, quanto sonora, quanto liricamente falando, o que está acontecendo no mercado, que conversa com o interesse que eu tenho de tratar desse tema da minha religiosidade, tratar desse tema da brasilidade que tem acontecido. Quem está fazendo isso bem? Quem está fazendo isso de maneira interessante? E ela resolve, né, trazer essas pessoas para perto dela. Ela já tá num patamar de artista que ela tem financeiro, tem equipe para poder chegar nessas pessoas com uma facilidade monstra. Então ela chama essas pessoas para perto dela justamente para trazer... 1000 aspas aqui o que eu vou dizer, mas meio que essas pessoas elas entram num projeto também um pouco validando aquela sonoridade da qual ela tá trazendo. Quando ela para trazer, por exemplo, um feat que eu fiquei muito feliz de ver no projeto, que acompanha os meninos, tem uma cota, foram os Garotinho. Então, tipo assim, quando ela resolve fazer uma das músicas que é mais R&B dentro do álbum ali, desse R&B brasileiro que a gente tem escutado, ela resolve trazer justamente esse trio que tem feito toda essa movimentação no mercado e saiu lá de São Gonçalo, tá fazendo acontecer. Então, eu acho que é muito legal ela ter feito esse estudo de quero fazer essa sonoridade, quero chegar nesses lugares, nesses sons, nesses gêneros. Quem são as pessoas que estão trabalhando fazendo bem isso aqui? São essas? Vão trabalhar comigo e vou colocar elas na música. Isso também é uma coisa que eu acho muito importante. Para além de só trazer a Meli ou a Lued para trazer uma sonoridade mais Salvador e ponto, acabou, e trazer a musicalidade. Não, ela falou, não, vou trazer as vozes dessas pessoas também. Então acho que isso foi um estúdio muito importante pro projeto como um todo. Também achei. Os feats são muito coesos e bem escolhidos, né? Você vê que ali, E, gente, vamos para... As pessoas estão numa pira atualmente que eu acho que é um reflexo do capitalismo. Porque eu vi muita gente criticando quando saiu a setlist. Aí quanta gente dentro de um álbum... Vamos parar com isso, galera. Álbum é um projeto que parte de um artista, mas ele é coletivo. Isso. Não tem como a gente ter um álbum bom se não tiver coletividade. Coloquem isso na cabeça de vocês. É impossível. Não vou dizer que é impossível uma pessoa fazer um álbum inteiro sozinho, porque é possível sim. Mas quanto mais gente, pelo menos na minha concepção...
quanto mais colaboradores, no sentido de tem gente somando ali para aquele projeto, mais interessante e mais rico ele pode ficar. Então, assim, bora Com parar certeza. com isso, de que tem muita gente, o álbum não é válido, sabe? Se a Anitta tivesse trazido 20 parcerias que não fizessem o menor sentido, só por mercado, único exclusivamente por números, eu seria o primeiro a criticar. Só que quando ela traz ali o Ed, Lineker, os Garotinhos, o Rim com Sapiência, pra mim, pra esse projeto fez total sentido. Total sentido. Então, não tem por que isso ser um motivo de crítica, porque tem muita gente. Quando, na verdade, essas pessoas estão enriquecendo o próprio projeto e a proposta que ela quis trazer. Então, bora parar com essa pira, né? Agora, eu acho que... Não tô dizendo que foi o único objetivo, mas eu não acho que ele é um projeto completamente despretensioso. Até porque se você pega todas essas parcerias, todas elas estão indicadas na última edição do Grammy Latina. Então a gente tem aí Lued com 3 Grammys, os garotinhos acho que tem 2 ou 1. A Lued ganhou Grammy recentemente, Marina sendo indicada, Meli indicada. Então eu acho, não acho que ele é tão despretensioso assim. Eu acho que tem um conjunto de intenções e eu acho que o Grammy também é uma intenção. Embora ela já tenha dado entrevista falando que não mira isso. Mas isso é coisa de artista. Gente, ela tá nessa personagem de que, não ligo pra nada, tanto faz como tanto fez. Gente, quem conhece a Anitta desde sempre, ela pode ter evoluído como pessoa, ter uma outra percepção. Eu realmente acredito que as pessoas mudam, que as pessoas podem ter outras percepções de mundo. Beleza, mas ela vir pagar de que, eu lancei o álbum e, gente, o que der deu. A Anitta não entra pra perder, entendeu? Também acho que não. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, e a gente tava falando aqui, é o 8º álbum dela. Eu já digo desde cara de que eu não acho que seja o melhor álbum da Anitta, musicalmente falando, de hits e tudo mais. Não acho que seja. Porém, é inevitável a gente olhar pra ele e falar assim, cara, ela sabe fazer álbum. Ela sabe fazer projeto. É um projeto que a gente não consegue criticar um feat. É um projeto que a maioria das músicas, vou falar a maioria porque já vou entrar nesse lugar, mas a maioria das músicas tão ali no projeto e fazem sentido de estar no projeto. Ela soube fazer isso. Ela se tornou essa artista madura o suficiente para que ela faça uma coisa boa. Ponto. Aí é o que tá pra mim quando ela começou a anunciar esse projeto. Quando ela começou a anunciar esse projeto, eu fiquei muito preocupado de que a gente fosse ter um projeto inteiro que é sonoramente igual à última música do projeto. É uma vibe muito meditativa, muito assim, Shangri-La e eu achei que a gente ia nesse caminho. Eu tava preocupado de verdade. Mas depois que eu entendi esse lugar da Anitta quanto artista, e aqui fica um puta de um elogio. Agora eu vou rasgar todos os meus elogios pra essa mulher, porque eu acho muito foda uma pessoa que conseguiu em um único projeto flertar lá do Ijexá até o funk e passar no R&B e soar no pop em um único projeto e não parecer maluco, não parecer um Frankenstein. Ela literalmente conseguiu flertar em todas essas frentes, brincar com todos esses lugares e fazer sentido, sabe? Isso é louvável de se pensar que a gente vê vários projetos por aí que o artista tá fazendo, inclusive teve uma brasileira que fez isso recentemente, de vários artistas brasileiros que estão nesse lugar de fazer musicalidades e flertar com vários lugares diferentes e ficar esquisito. E ela não, ela conseguiu fazer um fio condutor maravilhoso. E aqui, obviamente, tô falando da Anitta, mas eu preciso citar o nome dessa mulher. A Nídia Aranha, que é uma das responsáveis de direção criativa por trás do projeto dela, tanto esteticamente quanto sonoramente falando. Ela trabalhou no Afro de Hit da Isa, na capa de álbum, nas estéticas visuais, inclusive. Fica o convite aqui pra audiência, que a gente fez um episódio inteiro falando da videografia da Isa, e a gente elogiou justamente esse momento da criatividade estética que existia dentro do projeto do Afro de Hit. E a Nídia estava envolvida nisso. Além de, obviamente, trabalhar com várias outras pessoas, artistas, cientistas, diretora criativa. Cara, que mulher incrível pra ajudar a ter ficado lado a lado da Anitta ali e criar toda essa produção e fazer esse projeto. E acho que quando o Levi tava comentando agora sobre esse lugar dela de não ligo, deixa fluir, ela realmente falou muito disso, gente. Ela falou que esse lugar de equilíbrio, que é o título do álbum que a gente conhece, foi justamente o encontro que ela teve do momento que ela falou assim, vou produzir música quando eu quero, vou produzir a música no momento que eu estiver relaxada, aí tô aqui em casa com meus cachorros, olha, nossa, uma ideia de música. Vou ali fazer, sem muita pressão de mercado. Então ela tá muito nessa defensiva desse lugar de que ela fez muitas músicas e muitas coisas desse projeto, nesse lugar de
eu vou fazer o que tá me dando na telha de fazer, saca? Mas eu acho que ela é capaz o suficiente, por isso que eu acho que essa maturidade é importante ser elogiada, de que ela consegue fazer, mesmo que despretensiosa, ela ainda consegue colocar uma mira e de falar assim, é ali que eu quero chegar, sabe? Eu tô fazendo de uma maneira muito descontraída, mas é lá que eu quero chegar e é lá que eu vou chegar. Que é louvável parar pra pensar que ela conseguiu fazer isso dessa maneira. Menina de Logum-Nedé, né? Filha de caçador. Pra quem é macumbeiro sabe o que é. Vocês dizendo que crítica no Twitter não leva a lugar nenhum, tá vendo? Se não fosse o Twitter dizendo que esses era o novo armamento nuclear do Brasil... Quando é que a Anitta ia aprender a fazer um álbum coeso, mesmo passando por vários gêneros? Eu vou defender o Kisses. Precisou existir um Kisses Kisses pra existir um Fuck Generation e pra existir agora um equilíbrio. Entendeu? Pois eu prefiro o Kisses que o equilíbrio, falo mesmo. Mas a gente sabe disso, não precisava você falar. A gente sabe disso. Fiquei passado com essa informação agora. A gente sabe disso. Assim, eu vou soltar até uma polêmica agora. Dos álbuns da Anitta de estúdio mesmo, não tô contando aqueles EPs de carnaval nem nada disso não, tô falando de álbum de estúdio mesmo, pra mim, o Equilibrium foi o que eu menos me identifiquei, foi o que eu menos Sério? A gente sabe disso, amor. A gente sabe. Pra quem não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que é um álbum mal trabalhado, tô dizendo que é um álbum que eu não... Não. Porque quem conhece a audiência que tá aqui nesse podcast escutando a gente sabe muito bem que o nosso queridíssimo Levi, ele é da vibe pop, ele é da vibe funk, ele é da farofa, ele é da gay básica, exato. Ele é o representante quase dos heterossexuais desse podcast. Inclusive, esse álbum, ele traz esse equilíbrio justamente por isso, porque a primeira metade do álbum, a primeira parte do álbum, ele realmente não tem ali, aquilo dali, eu realmente foi aquele meme da pessoa dormindo e falando, calma, faltam só 5 músicas do Equilíbrio. Mas aí, na segunda metade, já vem Tchoca-Tchoca, Meia-Noite. Aí já é um outro lado, So Much Love, Naná, né, no caso, Pinterest em espanhol, que aí vem a crítica também, eu quero que o Paulo fale sobre Pinterest. Apesar do Naná. Cabloco de lança. Salu, bananã. Ai, que saco. Naná, aquela participante do Big Brother Brasil. Aquela velha do BBB 9. Juro. Enfim, mas você pra trazer isso é muito interessante porque a gente tá falando sobre como ele é bem estruturado e ela sabe fazer um álbum. Dá pra ver que tem esses 3 momentos e tem um lugar ali no meio. E eu abri esse questionário pros seguidores pra entender se eu era o único que tinha sentido isso. Jogo pra audiência agora, inclusive, para comentar sobre. Porque no início ela tá ali tocando nessas brasilidades, essas pessoas que a gente falou agora e tudo mais. No meio do projeto tem umas 3 músicas que são internacionais, né? Que flertam com o mercado internacional. A gente sabe que tá colocada ali por motivos mercadológicos. Inclusive no Faixa Faixa, que tá lá no canal do YouTube dela, fica a dica pra quem quiser ouvir, ela comentando, tipo, 1 minutinho, 2 minutinhos sobre cada música, ela fez um vídeo pra cada. Ela comenta justamente que a música Barras Queixas, que é a versão de várias queixas que tá no projeto, veio justamente da empresária dela, que é americana. Do lugar de que ela queria escutar uma versão que fosse em espanhol, sabe? Tipo, então dá pra entender que essas 3 músicas é um lugar mercadológico e depois ela vai lá flertar com funk, etc. Eu digo que não sei se eu gosto muito. Não é que sejam músicas ruins, mas não sei se eu gosto muito dessas 3 músicas internacionais no projeto. Sabe, pra mim soa eu meio com essa uma barriga, exata sensação. Sabe, ele soa como uma barriga. E principalmente porque ela colocou a versão de Pinterest em espanhol. E a gente sabe que ela tem em português. E a em português é perfeita. E se ela fosse malandra, tal qual várias outras artistas, sei lá, tipo Lady Gaga, que pega aquela música que tá irritando e joga no álbum pra ele poder já estrear com um número bom, ela teria feito justamente isso com Pinterest. Porque a versão em português tem mais streams do que a versão em espanhol. Mas é isso que eu penso, sabe? Talvez se tivesse tirado essas várias queixas em versão em espanhol, tivesse tirado So Much Love e colocado Pinterest em português e fechado o álbum assim, eu acho que talvez eu não teria tido tanto essa sensação de barriga, coisa que várias pessoas no Instagram, quando eu abri lá a votação, falam assim, eu realmente também tive essa sensação de que pareceu que foi uma barriga. Não que seja músicas ruins, mais uma vez, porém... Essa é minha única crítica ao projeto. Mas ouvindo o Levi falar, eu entendi porque ela colocou. Ela colocou pras geishas de Levi mesmo. Essas faixas. Mas assim, eu acho que faltou coragem pra deixar o álbum só com as faixas em português. Eu acho que essas 3 faixas, não é que elas sejam exatamente ruins, mas eu fiquei com a impressão de que teria uma parte 2 do projeto só em inglês.
E depois eu fui pesquisar e, de fato, aparentemente teria uma parte que seria em espanhol, inglês e em outros idiomas, e a parte em português. Mas eu acho que ela desistiu, não sei, e colocou isso num projeto só. Eu acho que ficou realmente uma barriga desnecessária, e é muito discrepante quando chega nas faixas internacionais e aí, de repente, começa a nanã. Tipo, você percebe a quebrada de clima que dá no álbum. Eu acho que faltou coragem pra tirar essas faixas. E, de novo, tô aqui defendendo álbuns menores. Eu acho que um álbum com 12 faixas estava perfeito pro equilíbrio. E sobre a versão de várias queixas, eu queria dizer, gays, por favor, façam um dever de casa, parem de falar atrocidades. Porque eu tive que ler que essa era uma música original dos Gilsons. Oxi. Né? Aí depois eu tive que ler que a Anitta... Cara, ele passa o dia inteiro lendo barbaridade. fez uma evolução... fez uma evolução, não. Qual foi? Ele ainda foi pior do que isso, o que a gay falou. Que essa versão de Anitta de Várias Queixas é definitivamente uma versão superior da música do Olodum. E aí, gente, eu queria que vocês pesquisassem um pouco sobre apropriação, embranquecimento, que não é o caso do que a Anitta fez, porque ela trouxe com todos os créditos, ela homenageou o Olodum. Então, se ela tá homenageando, porque é que o gay, que não pesquisou absolutamente nada, vai falar uma atrocidade dessas de uma música preta, entendeu? Então vamos pesquisar um pouquinho para parar de falar atrocidade. Eu particularmente não gostei das faixas internacionais. Não acho que elas são horríveis, mas eu acho que elas são descartáveis para esse projeto. Incluindo a faixa com Shakira, desculpa. Não bateu pra mim. Não bateu pra mim. Eu prefiro mil vezes o featuring com a Meli, por exemplo. Com a Marina Sena, do que a faixa Porque com Shakira. você quer um álbum da Lué de Luna, você não quer um álbum da Anitta, desculpa. É isso que você tá me pedindo. Você tá me pedindo um álbum da primeira parte. Mesmo. Só que ela quis agradar o Changes Levis, né? Lógico, porque é o público dela, ela não é doida. O que vale mais pra posteridade, né? Você agradar o Changes Levis ou você agradar os Alexandre Santanas? Quem é que dita o que é tendência no mundo? O Alexandre Levi, que te acompanha desde 2011, que compra seus 35 shows. São as gays o básicas, gay do Twitter que vai reclamar de tudo que você fizer e vai soltar a sua mão no próximo álbum. Eu acho que vale mais as gays. Se ela fizer direito, eu nunca mais solto a mão dela. Se ela continuar assim, defendendo religião de matriz africana, sem usar muito bronzeamento artificial em excesso. Amor, entendeu? Não vai. Sem ficar falando que é a Ludmilla. Sem chamar a Ludmilla de fulana no Twitter. Eu vou continuar defendendo ela. Esse é o conceito desse álbum. Álbum que vem já vai ser outro, já acabou essa história. Ela não vai ficar permeando isso, pelo menos a gente não. precisa concordar de que a Anitta fez uma transição de eras, de esteticamente falando, muito boa quando a gente para pra olhar pro Funk Generation e de repente o equilíbrio. Tipo, bizarro. Pela primeira vez. Ela aprendeu. Pela primeira vez na carreira. Ela fez uma mudança ela de era. aprendeu Assim, o segredo da longevidade da Elisha. É você fazer uma era bem marcada, bem coesa, e na outra era entregar algo completamente diferente, sem precisar ficar falando de era o tempo todo, que nenhuma certa loira aí que fala de era e não entrega nada, né? Sim. Não, eu concordo que a Anitta, ela entendeu isso, essa questão de eras mesmo, assim. Você vê ao longo da carreira dela, ela tentou fazer isso mal executado a maioria das vezes. Eu acho que talvez ali no primeiro álbum e talvez no Funk Generation foram as únicas vezes, assim, que ela realmente conseguiu marcar a era em que você vê, e Bang também, né? Que você vê o visual e você entende sabe que eu acho que a era do era. reggaeton, ela foi bem marcada, só que o grande erro do reggaeton foi o Kisses. Se ela tivesse feito um álbum coeso inteiro de reggaeton ali, sem querer colocar, sei lá, Caetano Veloso ali no final, umas coisas meio pra forçar a credibilidade artística... eu acho que seria, tipo, uma era muito amarrada. Porque hoje, olhando pra trás, eu consigo ver muito marcadamente, assim, quando ela começou com reggaeton e tal. Mas eu acho que o problema foi o álbum mesmo, que não é nada coeso. Mas é isso, de fato, ela aprendeu. Ou seja, a evolução tá aí, o equilíbrio tá aí para todo mundo. Tá equilibrando mesmo. E ali eu falei que o começo do álbum, ele não embala muito, né? Eu acho que aquele comecinho são umas músicas meio gostosinhas pra você ouvir de manhã, mas não é aquela coisa que vai me fazer voltar no álbum, que eu amei muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que apresenta bem o conceito do álbum. Eu acho que é realmente, assim, ela seguiu o título, o equilíbrio, tão a sério, que, de fato, eu acho que esse álbum, ele realmente traz isso. Ele traz um estilo, uma pegada de música no começo, e aí depois ela vem com essa pegada internacional, mais pop no final. E claro, né, eu acho que
ele vende meio que isso, assim. É o equilíbrio de você de manhã, tá ali tranquilo, ouvindo uma musiquinha, e depois você vai sair, você vai se arrumar pra sair, e aí acaba o álbum. Não, Então tem não só essa de coisa, manhã, assim. né, amigo? Tem gente que vive isso todos os dias, mas você nunca pisou num terreiro, não, por isso que você tá falando eu não. isso. Gente, né? pra eu Quando foi que ouvir você Deus pisou existe, no é de terreiro? manhã. De Quando manhã, foi que Deus você existe foi de numa manhã. casa de candomblé? Né? Tá. Quando é que você foi no Ai, que axé? saco. Entendeu? Nunca. Inclusive, essa música, essa faixa, Deus Existe, é uma letra muito bonita. Eu É realmente uma foi letra uma bonita das. mesmo. Uma das faixas, assim, que a letra você para ouvir. E você vê que é uma história pessoal ali dela. Eu acho que até a Ohana, né, a dançarina dela, fez um vídeo ouvindo essa música. E aí ela começou a se emocionar e chorar. E eu acredito muito que ela tenha vivido a fase da Anitta ali, em que ela conta justamente na música. Então, pra ser sincero, por mim, essa música abriu o álbum. De tão pessoal ali, é como se ela estivesse se abrindo de forma sentimental ali, muito, muito aberta assim ao público, coisas que ela passou e geralmente coisas que a Anitta não faz, né? Ela não coloca nas composições dela músicas tão abertas assim, né? Geralmente são músicas mais superficiais, digamos assim. Então é um reguezinho meio pop ali, que vou te falar... É até meio que o que eu falei no episódio da Isa, da videografia da Isa, que eu queria que a Isa trouxesse nessa nova era. Ah, esse Que é esse esse reguezinho lugar de assim, reggae. entendeu? Essa Entendi. coisinha mais pop, mais Entendi. gostosinha. Não sei. Acho que tem Interessante. potencial. Acho que tem Interessante. potencial. É isso, né, meus amores? Acho que fica muito nítido que a Anitta ela amadureceu, que ela quis fazer um projeto que tá muito coeso no sentido sonoro. Esteticamente, ela também tá entregando muito bem. Acho que o clipe de Desgraça, puta que pariu. Lindo. Lindíssimo, né? Nossa Lindíssimo. senhora! Criou polêmica fumando, aí depois explicou que não é ela que fuma, que Não é ela ela odeia que fumar. fuma, é a pombagira dela. Mas é muito foda, é muito foda. Enfim, acho que indo já em direção às nossas notas, audiência, chegamos no final e vamos começar a falar delas. Você aí do outro lado já aproveita e já começa a digitar a sua dissertação aí de qual nota você daria para o álbum da Anitta. Eu acho muito bonito, acho muito foda a caminhada que ela tá fazendo de divulgação desse projeto. É uma das maiores artistas nacionais que a gente tem, que tá indo pra programa de Domingo da Família, que tá indo no programa da Eliana, que tá indo no programa internacional SNL, e com o Contregum dela no braço pra poder defender a religião que ela tem. Isso é muito grande. A gente sabe que já tiveram diversos artistas que fizeram isso, óbvio, de Gal a Gil, a MC Tá, até chegar na Majur. Tem várias pessoas que já trabalharam os projetos dessa forma, mas é muito bonito ver uma das maiores divas pop que a gente tem nesse momento bater no peito para defender uma religião que sofre racismo o tempo inteiro, em todos os momentos. Então, é louvável e feliz demais, principalmente digo agora também no lugar de fala com uma pessoa que está se iniciando dentro da religião do candomblé, que eu acho que é muito foda você poder ver uma pessoa que está gerando esses debates, sabe? Eu sei que tem essa brincadeira da galera do Twitter, ai meu Deus, qual é o meu orixá? Amor, e se você não vai trabalhar, se você não vai se iniciar, pra que tu quer saber esse tipo de coisa? Mas enfim, ao menos ela tá gerando esse debate, sabe? De pessoas que não eram interessadas em saber o que era um Contregum e tá lá tentando entender. Umas pessoas que não entendiam o que era pombagira e de repente agora tá entendendo o conceito de entidades e orixás e o que são Exus, entidades, Exus, orixás. Eu acho muito foda. É ela que tem um público gigantesco, tá chegando pra falar dessas coisas, então isso já me conquista de verdade. E para além de todo esse lugar religioso da qual ela tá defendendo e tá trabalhando, acho que uma coisa que me deixa muito feliz é ver que foi envelopado em um projeto muito bem produzido. Ela já falou que é um dos projetos que ela mais gastou dinheiro para fazer e dá para ver isso. Dá para ver, literalmente, dá para ouvir que é um dos projetos que teve um investimento de tempo, de dedicação, de dinheiro, e foi muito bem feito. Eu tinha começado esse episódio sem saber qual nota eu daria pra Anitta. Mas eu acho que depois de conversar com vocês, depois de refletir e fichas caírem enquanto eu falo aqui com um pouco da audiência, eu vou dar 10 pra esse projeto da Anitta. Apesar de sentir que tem essa barriga no meio do projeto,
sabe aquela barriguinha que tá ali, que você fala assim, não gostei muito, mas as músicas são boas, são bem produzidas, não tem como criticar aquelas músicas que estão ali. Então acho que vem aqui o meu primeiro 10 de 2026, vai ser justamente pra Anitta, que tá equilibrada, tá? Conseguiu equilibrar o lado pop, o lado funk, o lado macumbeira dela, pra entregar tudo que ela tava Então, eu gostei muito desse projeto. Eu acho que é o melhor projeto dela até hoje, em termos de álbum, assim, quando você pensa em coesão, em qualidade das faixas, e quem ela trouxe pra colaborar, para além de questões mercadológicas. Eu gostei muito das letras também, eu acho que faz sentido. Eu vou dar 8,5, não vou dar uma nota maior, porque eu não gostei da barriga. Eu acho que poderia ser só as faixas em português mesmo. Senão seria uma nota ainda maior. Mas eu acho que 8,5 tá ótimo. Gente. Vai, Cuvi. Pode dar, seu 6. Vai, Cuvi, vai, Cuvi. Vai logo. Arrasa. Não, gente, é o seguinte, de fato, artisticamente, eu acho que talvez seja o melhor álbum da Anitta em termos de conceito e pensar e fazer fora da caixa o que ela fez. Tipo assim, não, melhor não, porque tem o Fogo Generation. Mas, realmente não me pegou e vou falar pra vocês que a minha nota ainda foi salva pela segunda parte do álbum, que é justamente a parte que vocês não gostaram tanto. Então eu vou dar um 7,5 e assim, realmente... E ele só tá dando 7,5 com dor no coração, porque ele queria dar 5. Eu acho que Talvez. Eu também senti que Essa ele queria dar uma nota mais baixa. Essa é a verdade, mas ele não vai bancar. Não, mas a minha nota mais baixa não seria referente pelo que vocês deram. A minha nota mais baixa é referente que eu sinceramente, eu acho que talvez eu me arrependa desse 7,5 e com o tempo, essa nota ainda cresça um pouco. Amor, então por isso que eu não dou mais baixo do que isso. É sobre o agora, é sobre o presente. Não, então, é porque, entendeu? exato, se fosse o agora, nesse momento que eu ouvi o álbum, eu realmente talvez daria mais baixo, mas por fato de eu ser fã da Anitta, eu realmente acredito que esse álbum aí vai me pegar de um outro jeito futuramente, então eu acho que um 7,5 é uma nota ok. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai concordar comigo e talvez dê menos. E eu quero ver se você, ouvinte, vai ter coragem de dar menos. Isso, né? Esse é o comentar. TikTok, tem gente dando 10, tem gente querendo dar 3. Mas o importante é que equilíbrio não é a ausência de você dar 3 ou dar 10. Não é a ausência disso. É sentir, é vivenciar, é voltar ao caminho do meio. Por isso eu queria Sabe o que é equilíbrio? Quando a gente fizer a média das notas no final do ano. Com as notas. E isso vai ser o equilíbrio. Eu quero muito ver isso. Eu tô ansioso. Esse vai ser o equilíbrio. Olha, o Jason, eu quero saber de vocês. Qual foi a nota de vocês? Vocês gostaram desse equilíbrio que a Anitta trouxe? Não gostaram? Digam pra gente se vocês estão curtindo, não curtindo. Pra você que chegou aqui pela primeira vez, tem outros episódios em que a gente fala de outros álbuns de artistas, fora, né? Um episódio regular que tá aí toda quarta-feira. É isso. Quarta tem mais um episódiozinho aí da gente comentando um pouquinho mais sobre cultura pop. E um beijo. Um beijo. E se alguém falar que vai várias queixas é uma faixa original dos Gilsons, vai tomar bloco. Só avisando. Um beijo e axé pra quem é de axé, e gente. até os terreiros da Anitta no ano Até que os vem. terreiros Eu vou da tá lá. Anitta. Beijo. Locilo, ei!